E aí, já começou a ler o Saci? Se sim, você já chegou no capítulo 2? Se você não chegou ainda, não se preocupe, não tem muito spoilers aqui, não há nada que conta o final da história, porque nós estamos no capítulo 2 e eu posso comentar aqui com você e depois você pode, ler você mesmo, né. Por que que esse capítulo 2 é muito importante pra gente? Porque é um capítulo que as pessoas tendem a ter uma tentação de simplesmente passar correndo, né. Eu não sei se você lembra, mas o capítulo 2 é aquele capítulo em que se descreve o sítio da Dona Benta, né. Se descreve, o quintal, o pomar, o rio, tem uma mata ali perto, então há uma descrição de vários lugares, né. Bom, até aí tudo bem, essa descrição pode ser para nos localizar, afinal de contas, quando a gente está lendo um livro, a gente mais ou menos vê o espaço ali, correto? Então não é que nem no cinema que a pessoa mostra para a gente com uma imagem, é muito mais fácil. Nós temos que formar essa imagem. Deixa eu te dar um exemplo. Se eu te digo que esse meu escritório aqui, ele tem esse espaço aqui com todos os livros. Depois, nesse lado aqui, tem um corredor, né? Com algumas pinturas coladas na parede. Aqui também eu tenho pinturas coladas na parede. E depois eu tenho uma porta à esquerda. Você tem que criar essas imagens na sua cabeça pra, por exemplo, se eu contar uma história que eu saio correndo do meu escritório, eu saio correndo do meu escritório, eu saio correndo pra cá e eu não saio correndo pra cá, né? Você tem que ter essa imagem na cabeça. Isso já é um trabalhão muito grande, né? E isso você vai tendo a capacidade cada vez maior, essa capacidade de imaginação, conforme você vai lendo cada vez mais. Mas perceba, não é qualquer imaginação, que nem as pessoas falam, criança é muito criativa, né? Não é imaginar qualquer coisa. Você não pode imaginar no meu escritório que tem um dragão aqui, porque não tem. E na minha história eu não falei que tinha, né? Então é uma imaginação, digamos assim, responsável. É uma imaginação que não é totalmente livre. Não é aquela imaginação que a gente tem antes de dormir, que o sono tá quase vindo, e aí a gente começa a imaginar todas aquelas imagens loucas, né? Não é isso, não. Então, é um treinamento, assim como, se eu quero aprender a jogar basquete, eu vou treinar, treinar, treinar até acertar a cesta, né. Eu não posso, jogar a bola para qualquer lugar e falar: "Ah, é minha imaginação". Na literatura também é assim. Então isso é um treinamento. Aos poucos, a gente vai conseguindo, ao escutar e ao ler, formar essa imagem na nossa cabeça. Mas o problema ou, sei lá, o ponto bom da coisa aqui, é que esse capítulo, além dessa imaginação que eu falei para você, tem muito vocabulário, né. Então vamos lá, só para você ter uma ideia, eu sublinhei aqui as palavras, né. A propósito, antes de eu falar, vocabulário relacionado ao quê? Relacionado a plantas, relacionado a plantas, então, flores, árvores, relacionado a animais, relacionados a passarinhos, etcétera, né. Então só o que eu anotei: içás, miçangas, bibelôs, isso não é da planta, né, cortina japonesa, avenca, esporinhas, damas entre verdes, suspiros, orelhas de macaco, 2 pés, desculpe, jasmim-manga, flor de cera, cravo de defunto, que mais? Cambu cambucaseiros, olha as palavras, grumichama, fruta de conde, sapotes, encarangado, sabiás de peito vermelho, sanhaços, graúnas, canário da terra, papa-capim, tísio, pintacilgo, rolinha, curruíra e assim por diante, né. O que eu tô preocupado aqui é o que que a gente faz com um capítulo desse. Eu vou te dar 2 extremos, né, vou te dar 2 atitudes que estão em pontas opostas. A primeira a primeira atitude é eu ignoro tudo isso aqui e finjo que esse capítulo meio que não existe, né. Então eu vou lendo, vou lendo, vou lendo, tem essas palavras aqui, deve ser uma flor, deve ser uma árvore, aqui deve ser um animal, aqui deve ser um tipo de peixe,
e vou simplesmente eh, ignorando. A segunda atitude, eu vou estudar palavra por palavra. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, sabiás de peito vermelho. Eu vou lá, eu vou estudar o que que é um sabiá de peito vermelho, aonde que o sabiá de peito vermelho mora, qual que. Eu vou ver fotos do sabiá de peito vermelho, etc, etc. A desvantagem desta última abordagem, desse último modo de trabalhar, é que você vai demorar, sei lá, 1 ano e meio para você ler esse livro e você precisa terminar para poder fazer a Olimpíada, né? Então não dá para fazer, simplesmente porque a gente não tem tempo de fazer tudo isso, né? Mas a outra postura, que é simplesmente ler aquilo ali e vai e acabou, é, não te dá um tipo de desconforto, porque perceba, o Monteiro Lobato, quando ele escreveu a história, ele não quis dizer flor, peixe, passarinho. Se ele quisesse só dizer flor, peixe, passarinho, ele falaria assim: e na frente da casa de Dona Benta tinha um tipo de flor, e tinha outro tipo de flor, e outro tipo de flor, e outro tipo de flor. E vários tipos de passarinho. E no rio tinha vários tipos de peixe e coisas parecidas como peixe. Ele teria simplificado. Ele não fez isso. Ele colocou lá bagres, lambaris, garus, baratão d'água e assim por diante, né? Então, tem isso, é o primeiro ponto. O segundo ponto é: imagine quanta coisa tem aqui, imagine quanta beleza tem aqui. Imagine quanta coisa interessante tem aqui. Imagine quanta coisa o Monteiro Lobato viu para poder escrever essa história. Imagine quanta coisa a Dona Benta, o Pedrinho, a Narizinho viam conforme eles estavam lá no sítio, né? E o que o Monteiro Lobato quis, ao colocar todos esses nomes, é que nós pudéssemos ver também. Lembra aquela história que eu falei do corredor aqui no meu escritório, correto? Então, ele quis mais ou menos mostrar o corredor, como se fosse no sítio da Dona Benta, mas uma coisa muito mais rica, muito mais bela. Então, o que que a gente vai fazer? Se a gente não pode nem abandonar totalmente todas essas palavras, essas descrições, mas não pode também estudar todas elas porque não tem tempo. O que eu aconselho você a fazer é de quando em quando, né? De vez em quando, conforme vai aparecendo uma palavra, principalmente uma palavra que eles dão bastante atenção. Se você já leu o capítulo 2, você vai saber que aquele baratão da água, ele assustou ali, eu acho que é Narizinho, né? E teve toda uma. A tia Anastácia estava caçando e apareceu aquele baratão da água. E outra coisa, que coisa interessante, é uma barata grandona que fica na água. Então, quando você se deparar com algo que chama a tua atenção e é interessante para a história, ou até quando você vê que você tem um tempinho extra, pega ali uma palavra. Não precisa você saber, por exemplo, qual é o nome científico do baratão da água. Não precisa fazer isso. Hoje em dia nós temos uma ferramenta maravilhosa, que é o Google Image. Você vai no Google, coloca a parte das imagens e você tem a oportunidade de ver aquilo na hora, gastando 10 segundos, né? Se você pega o costume de fazer isso, duas coisas irão acontecer. A primeira coisa, a leitura vai ficar muito mais rica. Não é somente eles estão no meio do mato e tem uns passarinhos. Eles estão num lugar específico, com flores específicas, né? E com um passarinho específico. Então a coisa vai ficar muito mais interessante. Baratão da água deve ser um bicho parecido com um peixe. E aí a Narizinho se assustou com aquele baratão. Tá muito vago, isso tá muito. Se eu tenho a foto e eu vejo, eu imagino a Narizinho se assustando com o baratão. Percebeu? Essa é a primeira coisa que vai acontecer. A segunda coisa que vai acontecer é a tua imaginação vai ficar mais forte, ok? Tua imaginação vai ficar mais forte. Lembra que eu falei para você que a nossa imaginação, não é imaginação louca, né? A imaginação responsável é como um treino de esportes, ok?
Isso significa que quanto mais você mostra para sua imaginação coisas que existem, e as coisas que existem sempre são infinitamente mais complexas do que as coisas que a gente cria, ok? Então, por exemplo, se eu crio um desenho de uma flor, o desenho da minha flor é nada comparado com a complexidade e a beleza da flor de verdade. Então você vai ficar craque, você vai ficar forte, digamos assim. Você vai ficar muito bem treinado. E aí tua imaginação vai ficar cada vez mais habilidosa, ok? Então fica aí a minha dica para você, que basicamente é: treine a sua imaginação. Uma outra coisa que você pode fazer é o contrário. Você está no mundo, na realidade, você está lá num jardim e você vê uma flor. Você para e fica olhando para aquela flor. Tenta descobrir o nome daquela flor ou o nome daquela árvore. Só isso. Pergunta para alguém qual que é o nome dessa flor e depois tenta lembrar dessa flor na tua cabeça. Isso já vai te ajudar muito para que você no futuro seja cada vez mais um leitor mais competente.